não recomendo isso daqui, tá? Para quem está vendo esse episódio. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos reunidos aqui esta manhã para dar início a um projeto que Deus colocou nos nossos corações, de ensinar as doutrinas básicas da fé cristã, né? Principalmente as doutrinas concernentes à visão calvinista, né? Que são a depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada, perseverança dos santos. Serão divididos, tá? Isso vai ser abordado uma por reunião. Então hoje nós falaremos da depravação total. Eu não tive tempo, eu confesso, para ler o material como eu gostaria de ler. Então eu vou aproveitar essa ocasião, tá? Eu estou com a apostila aqui. Se algum de vocês quiser esse conteúdo, é só me falar que eu envio o PDF para vocês. Vamos lá. Eu quero começar lendo dois textos. Se encontra em Efésios 2:1 ao 3 e Romanos 3, do 10 ao 12. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Romanos, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Toda religião e filosofia humana no mundo, exceto o cristianismo bíblico, tem sustentado que o homem é basicamente bom e aperfeiçoável através de seus próprios esforços. O filósofo inglês do século XVII, John Locke, acreditava que o homem nascia como uma lousa em branco de inocência. Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês do século XVIII, acreditava que o homem era bom, assim iniciando a filosofia humanista que coloca o homem antes de Deus. Ele disse: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O islamismo ensina que todos são nascidos puros, ou naturalmente bons até que sejam desviados pelo ambiente. O homem é visto como aperfeiçoável através do ser corretamente guiado e lembrado da unidade de Alá. Contudo, apenas através da revelação de Deus, como encontrada na Bíblia, é que podemos entender a total depravação do homem, que mostra ser ele totalmente incapaz de salvar a si próprio ou de fazer qualquer obra meritoriamente boa com respeito à sua salvação. Essa é uma verdade redescoberta na Bíblia durante a Reforma, que transformou a Europa no século XVI e tem impactado o mundo desde então. Infelizmente, nos tempos modernos, os ensinamentos prejudiciais do arminianismo têm tido um papel predominante na maioria das igrejas protestantes, na medida em que estas se tornam mais antropocêntricas que teocêntricas, ou seja, o homem no centro e não Deus. Esses ensinamentos foram largamente popularizados através do movimento wesleyano e dos acampamentos reavivalistas da América do século XIX, por pregadores como Charles Finney, que por sua vez influenciaram as denominações e sociedades missionárias que enviaram missionários para fundar igrejas protestantes ao redor do mundo. E eu acredito que esses acampamentos reavivalistas, né, da América do século XIX, foi meio que a causa
dos missionários americanos terem vindo para o Brasil e terem dado início ao movimento pentecostal. Então, com a ascensão da teologia liberal, a pecaminosidade do homem foi minimizada, enquanto pensava-se que o progresso social, a educação e o desenvolvimento do potencial humano fossem trazer uma sociedade ainda mais progressista de amor, justiça e igualdade. Ou seja, acreditava-se que a teologia liberal, que conforme a humanidade ela fosse se desenvolvendo ou progredindo, haveria, por meio desse desenvolvimento, um sentido maior de amor, fraternidade, igualdade, né, distribuição de renda, o que não aconteceu, como nós vimos no século XX, com as grandes guerras e as horrendas destruições que sucederam a esses episódios. Apesar disso, as pessoas continuaram a pensar que poderiam prosseguir pelas suas próprias forças, apenas com uma pequena ajuda de Deus no caminho. Na teologia da libertação popular na América Latina, foi adotada uma visão marxista da sociedade. E sob esse ponto de vista, o homem não é visto como totalmente corrompido pelo pecado, mas como um povo que fora oprimido economicamente, tipo dos marxistas, né? Está ali o nosso irmão Ismael, também compartilha dessa visão comunista. Vamos lá. Pela liberação dos mestres opressores, as pessoas estariam livres para desenvolver a si mesmas e a transformar a sociedade existente numa sociedade de igualdade e justiça. Não é muito diferente da teologia liberal, tá? O que ocorre, inevitavelmente, é que, quando os oprimidos chegam a uma posição de poder, eles se tornam também opressores. Isso porque o mal tem origem na natureza humana. Eu ouvi uma frase recentemente por conta desse episódio do George Floyd, né? Havia uma página ativista, antifascistas e antirracistas, que diziam que por meio da violência se alcançaria a justiça com relação a esse episódio. Eu fiz um comentário e eu ouvi uma resposta de uma pessoa que disse o seguinte: a dor do oprimido não é igual à dor do opressor? Uma coisa assim, vocês já ouviram essa frase já? A dor do que oprime não é igual à dor do opressor. Mas nós vemos que, se o quadro reverter, haverá ainda conflitos, porque a origem do mal, a origem desses conflitos, não está entre uma raça ser superior à outra, em um sentido que nós conhecemos como racismo, né? Ou de ricos e pobres. Não, ainda que o pobre se torne rico, ele oprimirá os outros pobres, né? Vamos supor que o racismo fosse o contrário, os negros tivessem preconceito contra os brancos, haveria ainda opressão. Por quê? Porque o mal tem origem na natureza humana. Então, o oprimido, ele pode se tornar opressor, não há nenhum obstáculo para isso. Ele é tão mau quanto aquele que o oprime. Mas, graças a Deus, está ocorrendo uma mudança nessa maré nas igrejas que buscam ser fiéis às Escrituras, de acordo com o entendimento do Evangelho como totalmente obra de um Deus soberano. A Bíblia claramente nos diz que o homem não tem nada a contribuir para a sua salvação. Ela é uma dádiva de Deus. Antes de nós iniciarmos na depravação total, eu quero contextualizar vocês com relação à origem desses 5 pontos do calvinismo, tá? Em 1619, um grupo de teólogos publicou um documento com 5 capítulos que foram escrito em resposta a 5 pontos de protestos de discípulos de um professor de seminário na Holanda, chamado Tiago Armínio. Um sínodo nacional, ou seja, uma assembleia, foi chamada para responder a esse protesto. 84 membros em 18 comissários seculares vieram não só da Holanda, mas Alemanha, Bavária, Suíça e Inglaterra. Eles se reuniram por 7 meses e formularam o que ficou conhecido como os 5 pontos
do calvinismo, uma homenagem ao reformador João Calvino, o qual expusera essas doutrinas no século anterior. O sínodo restabeleceu todas as doutrinas que haviam sustentadas por praticamente todos os reformadores e pelo pai da igreja, Agostinho de Hipona, 1200 anos antes. Esse negócio do sínodo de Dordrecht, ele é similar aos concílios que haviam na igreja primitiva. Não é muito diferente. O que ocasionava os concílios? Porque os bispos se reuniam? Porque nós temos o concílio de Nicéia, Constantinopla, Alexandria. Por quê? Porque surgiam heresias. E a igreja, era necessário que a igreja se posicionasse com relação a isso, né? Então nós vemos aqui que o início do estabelecimento dos 5 pontos do calvinismo não surgiu porque alguém estava em casa, domingão, assistindo TV e falou assim, bom, eu vou elaborar 5 pontos de calvinismo. Não. Houve um protesto na época por parte de alguns alunos, né, desse Tiago Armínio. Então, esses alunos, eles começaram a protestar contra as doutrinas que era aceita na igreja. A igreja reformada já tinha isso como base, não havia causa de discussão, né? Isso já estava por mais de 200 anos estabelecidos entre a igreja reformada, vamos dizer assim, né? E esses alunos, eles fizeram um protesto, falaram assim, não, está errado. E a igreja se viu obrigada a se reunir através dessa assembleia e responder a esses protestantes, né? Ou a esses arminianos. O ponto para os reformadores não era apenas se Deus era o autor da justificação, mas de fé. A questão em tela era até onde o cristianismo era um relacionamento com Deus que dependia unicamente de Deus para a salvação e tudo mais, ou de nossa autoconfiança e autoesforço. Crítico para a determinação da resposta a essa questão, para ter um correto entendimento da natureza do homem e de sua capacidade ou carência decorrente dessa condição, assim, o primeiro ponto dos líderes da igreja que se encontraram no sínodo de Dort, para responder aos arminianos, era relativo ao pecado e seus efeitos na natureza humana. Ou seja, essa doutrina, ela é determinante para uma correta compreensão do relacionamento de Deus conosco e o nosso relacionamento com Deus e compreender o estado em que a humanidade se encontra sem a graça de Deus. Dito isto, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Ismael? Tá bem? Tá bravo? Tá não? Tá de boa? Tá com sono? Não, também. Tem alguma pergunta? Larissa? Não, esposa? Minha esposa não tem pergunta, não. Vamos lá. Vamos entrar agora na depravação total. Morte em pecado. Assim que Paulo começa a explicar para os efésios os passos pelas quais Deus irá cumprir o seu propósito de salvar os seus eleitos. Ele lembra eles do estado em que se encontravam antes de serem feitos vivos em Cristo pela sua graça. Efésios 2:1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está falando aqui do nosso estado espiritual antes de sermos nascidos de novo, a fim de nos tornarmos vivos, saindo da morte do pecado, devemos nascer dos céus pelo Espírito de Deus, através da lavagem pela palavra de Deus. João 3:5, 1 Coríntios 6:11 e Efésios 5:26. Nossa condição de morte espiritual é o que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus os criou retos e bons, com um relacionamento correto com Ele. Então isso aqui já anula aquela ideia de pecado original. Esse termo não é bíblico, tá? Deus fez o homem bom, Deus fez o homem reto. O homem se desviou e tornou-se mal. Mas o pecado não é original, não está intrínseco à criação do homem, não. O homem posteriormente se corrompeu. Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden e disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Adão e Eva intencionalmente desobedeceram o Senhor e comeram da árvore, depois de serem enganados por Satanás e comerem do fruto proibido, eles caíram de seu caminho com Deus em morte espiritual e, por consequência, morte física. E é engraçado esse episódio de Gênesis 2, Gênesis 3, a queda. Gênesis 3, a queda, né? Amém? Ali estão os universitários para me socorrer. Vocês já leram Gênesis 3, o episódio da queda? Lani, já leu? Larissa, já leu? Não, minha esposa não leu. Mas vai começar a ler, meus irmãos. Vai começar a ler. Então vamos lá. É engraçado esse episódio porque, se vocês notarem, Deus ele chama Adão, né? Aí Deus pergunta: Adão, por que se escondeu? Adão percebeu que estava nu. Aí Deus diz: quem te contou que estava nu? Por acaso comeu da árvore que eu disse para não comer? E Adão: a mulher que tu me destes. Adão joga a culpa para Eva. Aí Deus vai falar com Eva. Aí Eva fala: a serpente. Aí joga a culpa para a serpente. Se Deus fosse falar com a serpente, eu tenho certeza que a serpente jogaria a culpa para alguém. Então nós nunca queremos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Adão, ele era o líder federal, ou representativo para toda a raça humana. A sua queda em pecado significou que toda a sua posteridade iria herdar uma natureza pecaminosa. Isso pode ser comparado a quando um jogador de futebol americano sai de campo. Todo o time é penalizado. O pecado singular de Adão penalizou toda a humanidade. Paulo explica aos romanos como isso aconteceu. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Nós podemos comparar o pecado de Adão, né, a um recipiente com água. Vamos imaginar aí, um copo com água. Depois que você derrama veneno nesse copo com água, não há a menor possibilidade de se extrair uma porção pura desse copo. Nós podemos entender o pecado de Adão como o veneno sendo derramado na água da humanidade. Não há a menor possibilidade de algo de bom sair daí, ou lesivo, né? Letal. Essa verdade, ela fica evidente através das Escrituras. O rei Davi, ele confessou a Deus após ser confrontado pelo seu adultério, dizendo: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Sua natureza pecaminosa, ela vinha do que ele era e havia sido desde o nascimento. Davi também expressa isso no Salmo 58. Desviam-se os ímpios desde sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Jó, no capítulo 14, verso 4, e seus dois amigos Elifaz e Bildade, no capítulo 25, 4, 6, expressam que o homem não é puro. Elifaz diz: que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe iniquidade como água. Isso é muito forte, porque a ideia aqui do texto é da humanidade pecando em uma fluidez ou em uma frequência tão violenta como o episódio de alguém que bebe água, né? Como se a humanidade ela bebesse o pecado como alguém bebe água. Isso é muito forte, cara. Em outras palavras, nossa condição espiritual não decorre do que fizemos, mas decorre do que somos naturalmente, desde o nascimento. Ou seja, você não é pecador pelo pecado que você comete hoje. É claro que isso é uma evidência de que você é pecador, mas você é pecador pela sua natureza, por aquilo que você herdou de Adão. Não tem como você não ser pecador,
Pecador é a única coisa que você é, e o pecado é a única coisa que você conhece. Isso significa que a única maneira de escaparmos da condição de morte espiritual em que nos encontramos é que Deus se curve em misericórdia e radicalmente nos transforme através de um novo nascimento. Jesus disse ao líder religioso Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, literalmente, para você ser aceito por Deus, você tem que nascer de novo. Vamos lá. Anteriormente, João aponta que aqueles que acreditam no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João no capítulo 1. João no capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos isso que eu acabei de ler, e no capítulo 1, João fala que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem inseridos na família de Deus e ter uma vida transformada e assim poder viver de acordo com a vontade de Deus. Entre aqueles que sustentavam uma posição arminiana, incluindo os católicos romanos e ortodoxos, eles viam o homem como uma pessoa se afogando no mar. É engraçado, né, que os arminianos tinham a aprovação da Igreja Católica da época apostólica romana. É complicado. Né? Enquanto a Reforma lutou para separar a Igreja protestante da Igreja Católica e não permitir que o seu culto fosse influenciado pelos ritos católicos, os arminianos eles tinham a aprovação da Igreja Católica. E a ideia que o arminianismo tem é de que, e também a Igreja Católica, é de que o homem é como se ele estivesse no oceano, se afogando, e ele estivesse batendo os pés e as mãos e lutando para sobreviver, lutando para respirar. E essa luta, ela só é cessada quando Jesus aparece em um bote e joga o salva-vidas, e o homem nada até o bote, pega o salva-vidas, e Jesus o puxa para dentro do bote da vida eterna. É assim que os arminianos veem a condição da humanidade. Porém, os calvinistas bíblicos veem o homem estando já totalmente afogado, já está morto, está no fundo do oceano, não está lutando para sobreviver, ele não poderia sobreviver a essa condição, ele está morto. Então, assim como o Senhor fez com Lázaro, após de 4 dias morto, ele chama o homem morto das águas e o dá vida novamente. O homem ele não estava lutando para sobreviver, ele já estava morto quando Jesus Cristo o encontrou. Paulo diz isso também aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então esqueça essa ideia de que os homens estão doentes, de que você só precisa ser melhoradinha. É só um aspecto seu, Larissa, que Deus não gosta, mas de resto Deus gosta de você, porque você é uma pessoa da hora. Esquece essa ideia, isso não é bíblico, isso não tem base bíblica. Para Deus, você está morto, é como um cadáver já em decomposição. Não tem, eu nunca cheguei perto de um cadáver em decomposição para saber o cheiro, mas ratos mortos, né, quando já estão em decomposição, já fedem, animais, né? Imagina um homem. Não tem como. Você não precisa melhorar aspectos em você para ser aceito por Deus. Você precisa nascer de novo. Terceiro ponto, nós falamos da queda,
né? E do nosso estado de morte em pecado, mas não basta apenas estar mortos em pecado, nós também somos escravos do pecado. Tendo nascido com uma natureza pecaminosa, nós continuamente possuímos uma tendência a ter pensamentos maus, falar palavras más e ter atitudes más. Na realidade, isto é tudo o que temos capacidade de fazer aos olhos de Deus, porque nós somos escravos do pecado e cativos do poder de Satanás. Não é que ninguém faça boas obras. Todos nós fazemos obras relativamente boas dentro da concepção humana, né? Até mesmo o pior criminoso que possamos imaginar poderá fazer algumas obras relativamente boas, como, por exemplo, beijar a sua mãe, né? Abraçar crianças, ajudar órfãos. Qualquer boa obra que fazemos é, na realidade, obra pecaminosa diante de Deus, a menos que nós a façamos com a correta motivação de darmos glória a Deus e não ao nosso próprio orgulho, como Isaías diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. Deus está dizendo aqui que nossas boas obras, elas são como trapos sujados ou manchados pela sujeira da menstruação de uma mulher. É essa a ideia que o texto traz. Tudo aquilo que você faz de bom, que você acha que, bom, dessa vez Deus está me devendo uma, né? Isso para Deus é semelhante a isso que eu acabei de relatar. É nojento. Tem até o meu pai, né? Eu falei isso no meu casamento. Se ele estiver assistindo, ele vai ver isso depois, porque eu falo mesmo. Ele chegou no meu casamento e falou assim pro meu pastor, né? Não, na verdade foi quando a gente estava reunido para fazer a oração, né? Eu acho que foi esse momento. Aí ele chegou e falou assim: eu já fui no batismo do meu filho. Eu me batizei há 9 anos atrás, meus irmãos. E meu pai cita isso como se Deus ainda estivesse devendo algo para ele. Eu até falei na hora que ele falou isso: pai, Deus está em débito com você. Não tem como, você foi no meu batismo, cara. Deus está te devendo uma. Mas é embaçado, cara. Total depravação, ela não quer dizer que nós somos tão perversos quanto possível. Ninguém pode pecar todo o pecado que seria possível. A gente não consegue fazer isso, né? Às vezes falta recurso, dinheiro, né? Falta tempo. Então ninguém consegue pecar o tanto quanto pode pecar. Jesus reconheceu que mesmo os perversos podem fazer o bem, quando disse: se fizerdes o bem aos que vos fazem, se fizerdes os bem ao que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Lucas 6,33. É através da graça comum de Deus que ele restringe a maldade em todos. 2 Tessalonicenses 2,7. E possibilita que eles possam fazer o bem relativo. Mas mesmo o incrédulo reconhece a pecaminosidade do homem. Um velho provérbio chinês diz o seguinte: existem 2 homens bons. Um está morto e o outro ainda não nasceu. Essa questão aqui, ninguém pode pecar todo o pecado que seria possível. Ela me lembra uma parte do livro do Paul Washer, que é o Verdadeiro Evangelho, em que o Paul Washer diz que Hitler, ele não foi uma anomalia da sociedade, né? Ele não foi um caso extraordinário, ou seja, algo que acontece a cada 2000 anos. Porque nós vemos a história do nazismo, né? O campo de concentração nazista, os relatos, e é cruel demais, cruel ao extremo. Foram mais, se eu não estou enganado, de 6 milhões de judeus mortos. E Hitler, ele não foi um caso esporádico.
Hitler é o que eu e você podemos ser a qualquer momento. Você não é melhor do que Hitler, eu não sou melhor do que Hitler. Hitler é o que eu e você podemos ser, se Deus tirar o freio da nossa boca. Então a graça que restringe, que é o que vai ser abordado na graça irresistível posteriormente, a graça comum, é o freio que Deus coloca na boca do homem para que o homem não pratique todo o pecado que ele poderia praticar. Porque nós podemos ser muito maus. Nós somos muito maus. É Deus quem não permite que nós exerçamos a nossa maldade em sua totalidade. Visto isso, nossa condição de mortos em pecado e escravos do pecado, o que nos resta é ser objetos da ira de Deus. O nosso pecado, ele não é algo com que Deus pega leve. Não. O nosso Deus, ele é um Deus santo, que não pode simplesmente olhar sobre o pecado ou tê-lo em sua presença. Como o profeta Abacuque diz, no capítulo 1, versículo 13, tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal. Sendo Deus um Deus de justiça, o pecado, ele deve ser punido, ele tem que ser punido. Todos nós merecemos ir para o inferno. O inferno é uma consequência do nosso pecado. O nosso pecado, ele possui gravidade, ou ele possui consequências de nível eterno. É grave o nosso crime. Nós não cometemos o nosso crime contra homens, mas contra Deus. Imagina o seguinte, um jogo de futebol, um atacante comete uma falta, ele recebe, se for grave, um cartão amarelo. Se comete uma penalidade contra um juiz do jogo, ele recebe um cartão vermelho. Vamos imaginar um outro quadro. Nós ofendermos o nosso vizinho. O máximo que ganharíamos é uma cara feia. Mas e se ofendêssemos o rei da Inglaterra, a rainha Elizabeth? Nós não ofendemos o juiz de um jogo de futebol, nós não ofendemos a rainha Elizabeth, nós ofendemos o rei dos reis. O nosso pecado, ele é grave. Paulo, ele explica como os cristãos efésios viviam, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. A ira de Deus é contra nós, até mesmo pela nossa natureza pecaminosa, pois tudo deve ser feito para a sua glória somente. Desde o nascimento nós falamos mentiras e procuramos somente o nosso bem-estar. A Escritura nos diz que se de fato é justo para com Deus, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado a todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. 2 Tessalonicenses 1, 6 ao 10. Isso aqui já anula a questão do aniquilacionismo adventista, né? E é do testemunho de Jeová. Os testemunhos de Jeová também creem no aniquilacionismo, né? De que quando Deus vier para estabelecer o seu reino de maneira visível e eterna, não que não seja eterno agora, quando o Senhor tomar o cetro nas mãos e subjugar os seus inimigos, os adventistas, testemunho de Jeová e alguns crentes que não leem a Bíblia, acreditam que os pecadores eles serão aniquilados, destruídos. A recompensa do pecado será a morte eterna, e por morte eterna eles entendem que é uma só vez e ponto final. Zerou a existência. Aí fica muito fácil, né?
Se fosse assim, ficaria gostoso demais, né? Viver pecando no cabaré, bebendo, adulterando, fornicando, usando droga. Se fosse isso, eu usaria até oxi, crack. Eu ia acabar com a minha vida, né? Porque se não há consequência para o meu pecado, e se a consequência do meu pecado é ser destruído, é gostoso demais só isso, né? Então, não. Aqui, Paulo, com base no texto de 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10, ele já anula essa questão, ou esse ponto de vista, esse erro teológico. O reino do pecado, ele é universal, e não a universal de Edir Macedo, tá? Embora também esteja no meio ali do reino do pecado. Quando Paulo ele expõe aos romanos o porquê de precisarmos da retidão de Cristo para cobrir nossos pecados, ele cita os Salmos 14 e 53, dizendo: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa citação, ela primeiramente declara que não há ninguém justo aos olhos de Deus. E que segundo, ninguém entende o que é bom. E que terceiro, não há ninguém que busque a Deus. Nós vamos expandir um pouquinho esses 3 pontos aqui no decorrer para finalizar, tá? Isso significa uma total incapacidade. Outra maneira de descrever a depravação total é uma total incapacidade humana. O homem ele é incapaz de fazer o bem, de entender o que é bom, ou até mesmo de desejar o que é bom. Bom aqui é num contexto, num padrão divino, tá? Porque há a questão da livre agência e do livre arbítrio. A livre agência, ela trata da escolha, ou de entendermos o que é bom e o que é mal. De sabermos que se puxarmos o gatilho com uma arma apontada para a nossa cabeça, nós vamos morrer. Então, a livre agência é essa questão do discernimento. Correto? Está correto a livre agência? O livre arbítrio, ele é a questão de escolher fazer um dos dois. Então, nesse ponto aqui, nós temos a capacidade de ver o que é bom e o que é mal. Mas nós não temos a capacidade de se inclinar para aquilo que é bom. E eu não me refiro àquilo que é bom a nós, nosso bem-estar. Porque nós podemos escolher entre tomar um cafezinho, né? Tomar um banho, comer uma comida, nós podemos escolher essas coisas. Mas em um sentido de bondade estabelecido por Deus, nós não conseguimos nos voltar para Deus. Nós não temos como fazer isso, não há. Essa parte do livre-arbítrio, ela foi corrompida pela nossa natureza pecaminosa, ou seja, essa inclinação. Nós temos a tendência de se inclinar ao que é mal e não ao que é bom. Então, vamos lá. Primeiramente, todos são pecadores e necessitam da graça de Deus, já que ninguém é justo. A pecaminosidade do homem, ela se espalhou por toda a raça humana, como eu já disse aqui, né? Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. E essa pecaminosidade, ela se infiltra na raça humana, mesmo antes da entrega da lei a Moisés, antes do dilúvio. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Gênesis 6:5. Mal, continuamente mal, traz a ideia de que nós não pensamos em nada além da maldade. É continuamente mal, tanto os nossos pensamentos como as nossas ações. Nós não pensamos em nada que nos aproxime de Deus, nós não pensamos em nada que se adeque às exigências de Deus, às ordens de Deus. Está com sono? Não? Nós não conseguimos fazer isso. Nós não temos essa capacidade. Por quê? Continuamente mal é o desígnio do nosso coração. Mesmo logo após o dilúvio, o Senhor disse também, Gênesis 8, 21, porque é mau o desígnio
íntimo do homem, desde sua mocidade. Ou seja, até aquela intenção que nem você percebe dentro de você é mal. Alguns chamam isso de inconsciente. Não, subconsciente. Né? Na psicologia, a nossa mente ela é dividida entre consciente, inconsciente e subconsciente. Ou seja, o nosso subconsciente, aquilo que está arraigado na nossa cosmovisão, em como vemos o mundo, em como vemos as coisas, em como vemos a nós mesmos. Essa parte que nós não conseguimos acessar com facilidade na nossa mente, ela é vista como subconsciente. Então essa parte íntima, ela também é má. Ela também é má. Jesus nos ensinou que é do coração do homem que procede toda a forma de pecado. Marcos 7, do 20 ao 23. Nada sai do corpo físico do homem, que seja agradável de olhar ou agradável de cheirar. Da mesma forma que não existe nada que saia do coração do homem, que seja agradável a Deus para salvação. Adiante, em Romanos 3, Paulo nos diz que não há quem faça o bem nenhum sequer. As nossas mentes, após a queda, elas foram obscurecidas pelo pecado. A ideia de obscurecer é como uma névoa que não permite que você veja nada além de um palmo à sua frente. Sua incapacidade total e percepção de ver as coisas à sua volta. Segundo, ninguém entende o bem. Não só todos os homens são mortos no pecado e escravos dele, mas suas mentes estão obscurecidas pelo pecado. O homem não regenerado não tem entendimento das coisas de Deus. Tais coisas são loucura para ele. Paulo declara que os não regenerados estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18. No que diz respeito aos judeus descrentes, Paulo diz: os sentidos deles se embotaram. O véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. E a ideia aqui sai do texto de 2 Coríntios 3, 14 e 16. O Evangelho de João, ele descreve a vinda de Jesus ao mundo como a vida que dá luz aos homens. Em seu prólogo está escrito: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Adiante ele diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, o povo judeu, e os seus não o receberam. João 1, do 10 ao 11. O problema que Jesus encontrou não estava em sua apresentação, seu estilo ou sua habilidade de comunicação. Porque ninguém poderia ter desempenhado esse papel melhor do que o Senhor Jesus, o de comunicar a verdade de Deus, porque Ele é a verdade de Deus, Ele é o Verbo encarnado. As habilidades de comunicação, a oratória de Jesus, ninguém poderia superar. Então, o problema não está em Jesus, o problema está no coração dos descrentes da época, o coração duro do homem, o coração obscurecido do homem que não consegue ver a luz, mesmo a luz estando diante dele. Esse é o problema, essa é a raiz do mal. A dificuldade que o Evangelho encontrou no início não se deu por conta da perseguição, né? Quem foi que disse? Eu acho que foi Irineu. O sangue dos mártires é como semente em solo fértil. Então, quanto mais Roma perseguia a igreja, quanto mais a igreja era perseguida, mais o evangelho se propagava, com maior violência. Então, o problema não está na perseguição, a dificuldade que a igreja encontra, o evangelho encontra, é dos corações dos homens. Eles são duros, eles estão cegos, estão mortos, estão em rebelião, eles são alvos da ira de Deus, da ira de Deus. Jesus disse aos judeus: se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus.
João 8, 46, 47. Está aqui uma dica para vocês também. Para vocês que estão aqui comigo agora. E para você que está assistindo, cristão. Tem momentos que nós não precisamos ficar discutindo, né, sobre determinadas questões. Aqueles que são de Deus, eles ouvem a voz de Deus. Eles reconhecem aquilo que é de Deus. Então há discussões que nós não precisamos nos engajar, né? As pessoas são duras de coração. E se há dureza, e se há ainda, digamos que, o obscurecimento, é porque não lhe foi tirado. Então, é como entrar em discussões de questões teológicas, ou até mesmo religiosas, às vezes é como o Senhor Jesus mesmo disse, dar pérolas a porcos. Então tenha esse discernimento para avaliar a situação na qual você se encontra. E João, ele explica o porquê os corações são duros e obscurecidos. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega à luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A ideia aqui é de que as pessoas elas não vêm para Cristo porque elas não querem que a luz evidencie o que elas fazem ou a vida que elas levam. E não no sentido de que, vamos lá, é você cometer fornicação e sem querer deixar o celular em uma live no YouTube. Não é essa a ideia de luz sobre a maldade. A ideia aqui é de que as pessoas elas não querem vir para a luz porque elas não querem ter conhecimento de que suas obras são más. Elas não querem ver. Elas não querem que seja mostrado isso a elas, que isso fique claro para elas. Elas não querem isso. Não é que elas não querem que seu pecado passe no Jornal Nacional. Não, na verdade é que elas não querem nem ter conhecimento do seu pecado. Paulo mesmo disse, né, em 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Ele mesmo diz adiante, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, 2,14, 1 Coríntios. O cientista e filósofo francês Blaise Pascal disse o seguinte, existem apenas dois tipos de homens, os justos, que se consideram pecadores, e o resto, pecadores que se acreditam justos. Existem muitos teólogos e pastores que passam a maior parte de suas vidas estudando a Bíblia, sem contudo crer nelas. Nas faculdades de teologia mesmo, grande parte dos professores não é cristão. São teístas. Creem em Deus, mas não no Deus revelado nas Escrituras. Pra você ver como que tá a parada. Professor de teologia, velho. Embaçado, né? A incapacidade do homem de se arrepender e acreditar. Estamos acabando, estamos chegando na aplicação pessoal. O homem ele não consegue se arrepender e acreditar em Deus, porque nós somos totalmente incapazes de até mesmo procurar a Deus. Como nós lemos, não há quem busque a Deus. De fato, o homem odeia a Deus e o que ele representa. O homem odeia o bem e não se importa. É necessário um miraculoso trabalho de Deus para uma pessoa chegar à fé salvadora. Como Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. E um pouco depois, Jesus repete o mesmo pensamento, dizendo, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. João 6,65. Isso quer dizer que ninguém pode escolher seguir a Jesus. Todas as pessoas, elas estão atadas e escravizadas pelo pecado. O homem odeia a Deus. Isso eu quero parar um pouquinho aqui. O homem odeia a Deus. Voltaire, um filósofo francês também, ele disse assim,
Deus fez os homens à sua imagem e semelhança, e o homem lhe retribuiu na mesma medida. A ideia de Voltaire é que nós pegamos Deus e humanizamos Deus. Do mesmo modo que Deus nos fez à imagem dele, nós queremos que Deus seja semelhante a nós. No que isso fica visível? Na quantidade de religiões que nós temos hoje. Na quantidade de divindade que nós temos hoje. Né? São mais de 30 milhões de deuses na Índia. Os ratos são deuses para os índios. Então, nós não amamos a Deus. Nós não amamos o Deus das Escrituras, o Deus que Jesus revelou. Nós amamos o Deus que nossa mente cria. Então, se eu estou falando que você odeia a Deus e você está, não, eu amo a Deus. Não, você não ama a Deus. Porque se eu lhe apresentar o Deus das Escrituras como ele é, em 5 minutinhos de conversa você vai dizer para mim o seguinte, como eu já ouvi muitas vezes, esse não é o meu Deus. Mas o ponto é que não importa qual é o seu Deus ou o Deus em que você acredita. O que importa é o Deus que está revelado nas Escrituras e ponto final. Não importa a sua opinião, não é relevante. O que você acredita não importa. Né? E se você quer fazer um teste agora comigo, vamos fazer um teste agora. Fecha o seu olho e começa a dizer, eu sou uma borboleta, eu sou uma borboleta, eu sou uma borboleta. Acredita com força que você é uma borboleta. Vai lá, força. Começa a sentir as asas em você. Abre o olho. Você virou uma borboleta? Então há verdades que independem do que você acredita e por mais que você acredite nelas. Há verdades que são o que são e ponto. A vontade é livre para escolher o que acha melhor, mas ela naturalmente pensa que o melhor não é buscar ou escolher a Deus. É como eu falei da livre-agência e do livre-arbítrio. A gente sabe o que é bom, sabe o que é certo, sabe o que devemos fazer, mas não fazemos. Jeremias, que era um bom amigo do africano Ebed-Meleque, o qual havia lhe salvado das profundezas de um pântano, da cisterna de um pântano em que ele foi jogado com uma corda, no capítulo 38 de Jeremias 7:13, ele usa esse homem negro para ilustrar uma verdade espiritual. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então não podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. A ideia aqui é de que o amigo de Jeremias, Ebed-Meleque, por mais que quisesse mudar a cor de sua pele, ele era negro. E ele faz outro contraste aqui, dizendo que é igual um leopardo, ele não consegue tirar as suas manchas, porque ele é assim. Eu posso dizer também que o homem branco não pode se tornar negro, porque ele quer ser negro. O homem branco é branco. Então a gente não pode fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Não há como. Não há como. O grande pregador inglês Charles Spurgeon, do século XIX, também descreve isso da seguinte maneira: você não poderia tornar um homem negro em branco, apesar de você poder tornar um homem negro, um homem branco em negro. Não, acho que aqui é apesar de você não poder também tornar um homem branco em negro. Você pode fazer o que quiser por meio da corrupção humana, mas você não pode fazer nada através de correção. Você pode se fazer sujo pelo pecado, mas você não pode se fazer limpo espiritualmente por si mesmo. Faça o que fizer. Existe uma facilidade em ir para baixo. Você pode pular de um penhasco para o profundo de um abismo e cair com uma velocidade inimaginável. Mas agora eu te pergunto, você consegue ficar no fundo desse mesmo penhasco e subir para o topo com a mesma facilidade com a qual desceu, com um só pulo? O homem pode descer contra a sua vontade, mas ele não pode subir mesmo com a sua vontade. Você pode fazer o mal muito facilmente,
Você pode fazê-lo com as duas mãos, gananciosamente, fazê-lo de novo e não se cansar dele. Mas retomar o caminho correto, isso é difícil. O nosso pastor, no domingo passado, ele trouxe a questão do arrependimento, né? De se arrepender logo e não deixar para se arrepender depois. A gente não, agora isso vai uma aplicação para os cristãos que estão assistindo, tá? Irmãos, o pecado, um abismo atrai outro abismo. O pecado, ele produz pecado, que produz pecado, que produz pecado, que produz morte. Então, se você está em pecado, não espere para colocar a sua vida em ordem amanhã. Faça isso hoje. Se o Espírito de Deus está constrangendo o seu coração para a mudança, significa que Deus ainda, ele se importa com a sua condição. Se quando você peca, você se sente culpado ainda, é porque Deus se importa com você. Então não deixe para amanhã. E se amanhã Deus não se importar mais com você? E se amanhã Deus parar de amolecer o seu coração duro? Faça o que tem para fazer hoje. O homem, ele continuamente pensa que deve fazer algo para contribuir para a sua salvação. Mesmo aqueles que reconhecem que a salvação é pela graça de Deus, ainda pensam que são eles quem escolhem a Deus e são eles que contribuem com fé para acreditar. Aqui entra a questão dos arminianos. Eles falam que a salvação é pela graça, mas quem aceita Jesus é você. Essa ideia da depravação total, ela é também expressa por Edwin Palmer, da seguinte forma: é Deus sozinho o autor da salvação ou também a fé? Deus contribui com o sacrifício substituinte de Cristo e o homem contribui com sua fé? Ou a fé é também um dom de Deus? Efésios 2:8. A salvação depende parte de Deus, ou seja, a entrega de Cristo na cruz, ou totalmente de Deus, a entrega de Cristo na cruz para morrer por nós, além de nos dar também a nossa fé. O homem mantém um pouquinho de glória para si mesmo, ou seja, a capacidade de escolher acreditar ou não, ou toda a glória vai para Deus. O ensinamento da depravação total e do calvinismo bíblico é de que Deus leva toda a glória é de Deus, e o homem não tem parte alguma. A única participação que você tem na sua salvação é o pecado que a fez necessária. Só isso. Finalizando, hein? Cheguei no fim, hein? Aplicação. O que nós aprendemos pelo ensinamento da nossa depravação total é uma explicação para todos os problemas que encontramos em nosso mundo de ódio, guerra, pobreza, ganância, droga, promiscuidade sexual, rebelião e anarquia. Mesmo se todos no mundo se convertessem, não seriam resolvidos todos os nossos problemas. Uma vez que os cristãos ainda são pecadores, e estamos em processo de santificação. Mas nós vemos que o Evangelho nos leva a resolver os problemas no mundo até que Jesus venha, quando todas as coisas serão restauradas, renovadas, feitas novas. Segundo lugar, nós aprendemos que estamos em uma condição terrível em nossa própria depravação. Isso nos dá uma noção da urgência de buscar a Deus. Nós percebemos que não há esperança longe da graça sobrenatural e merecida de Deus. Isso deveria nos levar a apelar a Deus por misericórdia. Nós deveríamos chamar a Jesus para nos salvar da nossa condição miserável. Em terceiro lugar, sabemos agora que se nós buscamos a ajuda e misericórdia de Deus, é somente porque Deus primeiramente começou a obra de seu Espírito em nossos corações para chamar por Ele. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Em quarto, o entendimento da total depravação do homem tem um impacto em várias decisões feitas em casa, na escola, na política, no governo. Nosso entendimento da natureza pecaminosa
básica da humanidade afeta como devemos educar também os nossos filhos. Isso afeta as diretrizes com respeito ao crime, à punição. A depravação da humanidade também influenciou fortemente os autores da Constituição dos Estados Unidos, sabendo que existe uma contínua tendência do homem buscar a subjugar outros, se permitido. Por fim, no coração dessa doutrina, está a necessidade de nós entendermos que estamos totalmente falidos perante Deus. Se mantivermos a ideia de que temos alguma capacidade espiritual, ainda que pequena, não vamos nos preocupar nunca com a nossa condição espiritual. Geralmente nós pensamos que temos uma longa vida para viver e que ainda há tempo para acreditar em Cristo mais tarde. Mas, ao conhecermos a nossa condição de estarmos mortos nos nossos pecados, estaremos em desespero procurando por Cristo, pois nós não temos mérito em nós mesmos para oferecermos a Deus e recebermos a salvação. Não há como negociarmos com Deus. Deus, o Senhor me salva e eu te dou isso. Não há nada que nós possamos dar a Deus para a nossa salvação. É Deus quem tem que nos dar, quem tem que nos chamar, quem tem que nos limpar. É Deus quem faz tudo. Você não tem parte alguma. Então eu espero que com essa aula de hoje, sobre a doutrina da depravação total, você compreenda um pouquinho mais do tamanho da misericórdia de Deus demonstrada por você. Você viu o seu estado, você vê o mundo na qual você habita, o cenário, o contexto, e nós vemos que é imerecida a salvação. É imerecida. Amém? Amém? Amém. Pode encerrar. Eu vou fazer umas perguntas, mas espera aí. Eu vou te fazer uma oração primeiro pelos irmãos, né? Porque da última vez que eu fiz a live lá, não fiz a oração, e o John me sinalizou com relação a isso. Mostra o John ali, por favor. Esse é o John aí, meu cunhado. Está aí o exemplo de perseverança que nós temos na eclésia. Temos o Jeff também. Jeff namorando, graças a Deus. Quase casando. E o Ismael, ali. Que vai ser ungido a pastor solteiro. Glória a Deus. E aqui está a minha esposa. A minha esposa, né, esposa? Que assiste Vikings, mas para ler é um sacrifício. Aí a minha... Amém? Vamos fazer uma oração por vocês. Vamos apresentar aqui, ó. A Jaqueline, o motivo da perseverança do nosso irmão John. Por isso que eu falei que ele é um exemplo de perseverança, não é no âmbito cristão, também, mas principalmente aí na área emocional dele, na vida emocional. Temos a Fernanda, que é a única que está com máscara aqui em nosso meio, prevenida, né? Daqui a pouco vai abraçar todo mundo e beijar, não sei. Aí tem a Anne também, nossa irmã, solteira, né? Só não vai ser ungida pastora porque nós não cremos no ministério pastoral feminino, mas está aí pelejando também. A minha mãe, obreira da casa do Senhor aí, matriarca da eclésia, e o nosso irmão Eliseu. Amém, o nosso irmão Eliseu, que tem sido uma bênção para nós, para as nossas vidas, né? Pode voltar aqui para mim aqui. O nosso irmão Eliseu também está desenvolvendo um trabalho de stand-up, depois dá uma olhadinha no canal dele, é Eliseu Araújo? Eliseu Araújo. O nosso irmão Eliseu está fazendo comédia agora. Vamos orar pela vida dele, porque Satanás está envergonhando o nosso irmão. Vamos orar para que Deus... Amém. E tem eu aqui, né? Graças a Deus casei. E o câmera, mostra o câmera aí também. Vira o câmera. Virou? Olha o cabelo dele, repara no cabelo. Estiloso, hein? Ele está agradecendo as pessoas que estão assistindo. Amém. Glória a Deus, Miquel. Obrigado a todos que estão assistindo
que estiveram conosco durante esse horário aí. E vocês estão convidados a participar da Eclésia, tá? Só lembrando que nós exercíamos um trabalho na Igreja Remidu de um projeto chamado A Bíblia Responde. Nós interrompemos o projeto na página da igreja, né, por determinação do nosso pastor, e vamos dar continuidade ao projeto na página da Eclésia. Então, a partir da semana que vem, o projeto ele continuará, eu creio que será no mesmo horário, porque se nós tínhamos condição de ir até lá, eu não vejo por que não há condições de vir até aqui, então vai continuar até sábado, mas o horário vai ser publicado na página da Eclésia. Amém? Amém. Então vamos, dito isto, vamos orar e domingo que caiu aqui o negócio aqui. Domingo que vem eu espero por vocês. Nós vamos abordar no próximo domingo o segundo ponto do calvinismo. A eleição incondicional. Amém? Fazer uma oração pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por essa explicação. Muito obrigado, Senhor, pelo acesso que nós temos ao teu conhecimento. Senhor meu Deus, nós reconhecemos que tudo vem de ti, tudo é para a tua glória. Nós nos reunimos aqui, não a fim de granjear méritos para nós, não temos mérito, a glória não é nossa, a glória é tua, e nós agradecemos, Senhor. O sentimento que nós temos é de gratidão. Abençoa a todos os nossos irmãos que estão aqui, a todos os que estão assistindo, que eles possam a cada dia vir a se parecer mais com Jesus. Abençoa também, Senhor, os seus lares. Quebrante o coração dos seus parentes que talvez ainda não tenham se arrependido dos seus pecados. E permita, Senhor, meu Deus, que a tua igreja cresça, que o evangelho seja propagado. Nos dá coragem, nos dá ousadia para fazer jus ao teu nome, ó Deus, ao teu reino e à tua causa. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.